Bom, pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Já temos algumas pessoas aí na sala, mas acho que já dá para a gente começar aqui. Gostaria de agradecer de verdade a presença de todos vocês que reservaram esse tempo aí para estarem conosco nesse momento especial. Cumprimento também os nossos convidados, que gentilmente aceitaram participar, compartilhar suas experiências e reflexões conosco. Meu nome é Vitor. Para quem não me conhece, né, o pessoal me chama de Max, eu atuo na Integrate há 4 anos, trabalho diretamente com projetos relacionados aí à articulação institucional, relacionamento com comunidades, principalmente na área de IBM, quem sabe essa sigla aí, né, o pessoal das barragens de mineração, e estou muito relacionado também a esses processos, né, de licenciamento ambiental. Antes de iniciarmos, tá? Alguns avisos importantes e rápidos para garantir a qualidade da nossa transmissão aqui. Os microfones e as câmeras permanecerão desligados, somente aí dos convidados a gente vai manter a câmera e o microfone, né, ligado. As perguntas, se alguém tiver alguma pergunta, pode enviar essa pergunta pelo chat, enquanto o evento estiver acontecendo, e no final das exposições nós vamos ter um momento para essa interação, né, para a resposta dessas perguntas. Vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica aqui. Tá? O nosso webinar vai ter uma duração aproximada aí de 1 hora e meia. A gente tem a previsão de terminar ele às 18h30. Cada um dos convidados vai ter cerca de 20 minutos para a sua exposição. E depois, né, no final, a gente vai ter aproximadamente aí 20 perguntas 20 minutos para as perguntas e também para o debate. Alguns avisos importantes. O webinar está sendo gravado, tá? Então, isso já foi avisado lá no momento da inscrição, mas aqui também a gente deixa avisado, tá? A gravação vai ser enviada posteriormente por e-mail para cada uma das pessoas que se inscreveram no evento. Todos os participantes receberão um certificado de participação. Então, depois, né, que o evento finalizar, tiver tudo certinho, a gente vai estar enviando o certificado de participação para aqueles que estiverem aqui. E, ao final do evento, nós também vamos encaminhar o formulário de avaliação. O preenchimento é muito importante para que a gente possa aprimorar as nossas iniciativas, melhorar os nossos eventos aí. Antes de iniciar as nossas exposições com os nossos convidados, eu vou só fazer uma contextualização, né, sobre a Integratio. A Integratio é uma consultoria socioambiental com mais de 20 anos de atuação, né? O próprio nome já fala, né, já expressa a nossa essência, que é o de integrar, a integração entre a técnica, né, a estratégia, o território, entre empresas, o poder público, as comunidades. Nós trabalhamos especialmente nas áreas de gestão de riscos, licenciamento ambiental, relacionamento comunitário, sempre com esse foco no diálogo qualificado, né, segurança jurídica e construção de confiança nos territórios por onde passamos, onde atuamos. E aí, para iniciar o nosso ciclo de exposições, aí eu tenho a satisfação de apresentar o Frederico Bedran. O Frederico é advogado, geólogo, com mais de 20 anos de experiência no setor mineral. Ele atuou no DNPM, a atual Agência Nacional de Mineração, foi diretor de Geologia e Produção Mineral no Ministério de Minas e Energia e membro do Conselho Fiscal de Serviços Geológicos do Serviço Geológico do Brasil. Participou da formulação de políticas públicas e marcos regulatórios no setor mineral e atualmente preside a Comissão de Direito Minerário da OAB do Distrito Federal, é diretor da Associação de Minerais Críticos e sócio do escritório Frederico Bedran Advogados. Frederico, seja muito bem-vindo. Vou passar a palavra para você nesse momento. Em seguida, eu passo para os demais convidados. Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tudo Bom, certo. eu queria parabenizar a Integratio, pela idealização e realização de um seminário tão importante como esse. É uma pauta extremamente relevante, atual, com grandes desafios ainda pela frente para sua completa implantação, né? E aqui da minha parte, eu acho que não só do Frederico Bedran Advogados e também da Auger, parabenizamos, né, e abraçamos aí o Rolf, no carinho de nos receber e nos convidar para um painel tão relevante como esse. Bom, entre alguns das nossas incumbências, né, que a gente se propõe individualmente ou que o setor nos chama, né, hoje
eu estou aí à frente da Associação de Minerais Críticos. É um tema bastante relevante, um tema que está em evidência na geopolítica mundial. Tenho certeza que boa parte, né, dos projetos hoje que nós acompanhamos, projetos de exploração mineral, projetos pré-operacionais e até mesmo operacionais, estão vinculados a minerais críticos, né? Então, não tenho dúvida aqui de que várias pessoas que estão aqui nos acompanhando trabalham com esses segmentos e com esse segmento e essas diversas cadeias minerais que compõem aí os chamados minerais críticos hoje estão na pauta e exigem uma responsabilidade muito grande da atuação de nossos consultores e prestadores de serviços para o setor frente a uma nova legislação, né? E esse desafio, ele é um desafio real, né? A Associação de Minerais Críticos, se me permitem falar um pouco da associação e puxando um pouco desse tema, do tema, né, da cadeia de minerais críticos, ela acho que ela reflete, em termos do desafio socioambiental, ela reflete bem o universo em que a mineração toda está, está presente, né? Ah, a reação da sociedade, né, ou o preconceito da sociedade em relação à mineração reverbera para todas as cadeias, não somente para uma ou outra cadeia, né? Frente a isso, que todo o setor deve se unir para mostrar de fato o que vem sendo bem executado, o que vem sendo bem feito e bem acompanhado por consultores e profissionais como nós. Ah, Na associação, nós elencamos ali 3 pautas, e uma dessas pautas, aí aqui não cabe aqui falar sobre a questão de financiamento, sobre agregação de valor, mas cabe sim falar que uma das pautas é a discussão do licenciamento ambiental, né? Boa parte dos senhores sabem que o licenciamento ambiental na mineração, eu poderia citar aqui em termos aí de mais de 98%, ele é feito pelos estados, né? Quando a gente cita os principais estados mineradores, como Minas Gerais, Pará, Bahia e Goiás, exatamente nessa ordem, né, do primeiro ao quarto, ah, os órgãos ambientais desses estados, e né, com destaque aí para Minas Gerais, bem conduzido pelo Germano nos últimos anos, ah, ele tem um olhar da importância da mineração e, logicamente, também dos minerais críticos, né, da importância do setor consequentemente, da importância da celeridade desses processos de licenciamento, mantendo, claro, o rigor, sabe dessa importância e nós vemos o desafio não somente relacionado ao licenciamento estadual, mas também a toda a interface de órgãos federais que nós temos no espectro do licenciamento. Se a gente pudesse listar hoje, né, alguns dos principais desafios que esses projetos estão enfrentando, por vezes se dá em relação a órgãos federais, no âmbito do espectro do licenciamento, que aí seria INCRA, né, questões aí, fundiárias de assentamentos, que é a questão, por exemplo, do IFAM, Palmares, FUNAI. Então, todo esse espectro dos órgãos federais vem, de certa forma, tornando ainda mais desafiador o licenciamento ambiental no Brasil, né? Principalmente vinculado à mineração. E hoje nós tivemos aqui participei de algumas reuniões com autoridades públicas em Brasília e sempre destacando a necessidade de uma segurança jurídica para os investimentos. Não somente a questão da segurança jurídica, mas a questão da previsibilidade, né? Nós todos sabemos que o prazo para licenciamento ambiental no Brasil ele está comparado com países como a Austrália, como o Canadá, às vezes e até mesmo os Estados Unidos, ele está um prazo mais curto, por vezes, né? Por vezes se alonga demais, mas o problema que nós estamos enfrentando é a questão da previsibilidade. O que não pode ocorrer é essa imprevisibilidade que nós estamos sujeitos.
com a entrada ressaltando mais uma vez a interface desses órgãos federais, nós observamos não somente, né, a entrada de uma incerteza, não estou dizendo em nenhum momento da competência ou incompetência desses órgãos, eu só estou comentando, só estou ressaltando a questão de uma falta de alinhamento e um propósito único de um licenciamento mais célere e mais coeso, em que esse desalinhamento provoca uma imprevisibilidade que, se mal entendida pelo Ministério Público, ah, prontamente recomenda, num primeiro momento, aí, uma reanálise de eventuais processos de licenciamento. Isso causa uma imprevisibilidade enorme, isso atrasa investimentos, isso afasta investimentos, isso faz com que simplesmente valores das empresas em bolsa despenquem, e isso causa um retrocesso muito grande no processo de desenvolvimento das cadeias de minerais críticos, principalmente no Brasil. Lembrando que ah, o investidor, ele precifica sim a questão da morosidade, mas ele não consegue precificar a imprevisibilidade. E aí entra nosso grande desafio. A gente não pode normalizar problemas no Brasil em termos de licenciamento, assim como a questão da margem equatorial, assim como o Leão de Manaus Boa Vista, assim como todo o processo do processo da própria usina de Belo Monte. E se a gente fosse pegar alguns exemplos que agora, ainda bem que estão sendo superados no âmbito do setor mineral, que é o caso da potássio de potássio ali no Amazonas, que é o caso do ouro ali na região de Volta Grande, que são desafios, que são processos de licenciamento que se alongaram no tempo e, por vezes, simplesmente inabilitaram ali projetos em determinados estágios, projetos esses que estão sendo retomados num momento, às vezes não num momento mais oportuno, com sérias, né, uma série de perdas aí financeiras e por um lapso temporal gigante do processo de licenciamento. A gente espera que pelo menos eles retomem o seu curso agora, né? Então, a gente não pode trazer cases como esse, como, por exemplo, da questão de energia e petróleo e gás, de energia, a questão do Leão, Manaus, Boa Vista, e petróleo e gás, a questão da margem equatorial. A gente não pode ter exemplos como esse na mineração, né? A criticidade, a emergência da mineração para uma transição energética, né? A criticidade dos minerais críticos, desculpa a redundância, para a transição energética e para essa nova economia, não pode estar submetida a imprevisibilidades como essa, né? E quando a gente observa agora o avanço dessa nova política, desse novo marco regulatório ambiental no Brasil, o setor como um todo, ele elogia, né? Elogia, mas ao mesmo tempo nos coloca a grandes desafios, né? Eh, nos coloca grandes desafios porque algumas das bases foram mantidas, né? Eu tenho certeza que outros detalhes, o Germano, detalhes pormenores da lei, o Germano com mais maestria poderá discorrer para vocês, mas eu não poderia deixar de listar alguns pontos que vão, né, ao encontro da demanda setorial, né? Eh, e aí, alguns pontos que eu coloco aqui, até mesmo já até mesmo como uma provocação aí para os nossos próximos debatedores, né? E é esse olhar do licenciamento ambiental, mas abarcando também um olhar social, ou seja, né, de que forma que a licença social para operar, ela também está dentro desse espectro ou não, né? E a gente eu não poderia deixar de destacar aqui também, e aí até pediria o Germano, na sua fala com certeza vai abarcar esse assunto, que é uma das licenças que foram previstas ali na, 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 nesse novo marco regulatório, que é a licença ambiental especial, né? De que forma que isso, que todos nós sabemos, né, que o espírito do legislador, quando, né, desenhou esse marco do licenciamento, ele estava
imaginando realmente empreendimentos como o da margem equatorial, né? E que são empreendimentos estratégicos para o país, estratégicos para o Estado brasileiro, mas ao tempo em que nós temos, né, projetos de mineração, projetos de minerais críticos, que também são estratégicos para o Estado brasileiro, para a nação, do ponto de vista de desenvolvimento da economia, de geração de renda, como que isso conversa com esse novo processo de licenciamento. Se estaríamos abarcado ou não, e aí até que forma. Em outro ponto, que por um lado a gente elogia, né, o advento do novo marco, se coloca um desafio das constantes judicializações que estão em torno da nova lei positivada. Isso fará com que a imprevisibilidade ela persista ou o arranjo como um todo, e aí eu coloco o arranjo tanto do formulador de política pública também, como também, né, os órgãos aí de controle e o judiciário, vai permitir com que haja uma estabilidade regulatória para esse ambiente aí tão importante para os nossos investimentos. Então, eu acho que fica aqui alguns pontos, né, os pontos que a gente já levanta aqui para essa discussão, de que forma que essa nova lei traz assim, avanços ou não. Ah, algumas premissas ainda mantidas, né, como o licenciamento aí, trifásico, como o respeito às competências dos estados, do município e União. Então, são pontos positivos, né, dentro, né, da manutenção da estabilidade e da segurança jurídica no Brasil, a redução de prazos e custos, né, para essas atividades de baixo e médio impacto, isso foi positivo, até que, de certa forma, isso eh, corrobora, né, e contribui para atividades que margeiam a mineração, não necessariamente a nossa atividade, de que forma que a consolidação de procedimentos simplificados, isso rebate na mineração, né, e com busca, né, a esses incentivos regulatórios para boas práticas ambientais que, de fato, devem ser implementados, né? Então, e tem um ponto que parece tão singelo, mas ao mesmo tempo que traz essa questão dos processos digitalizados, né, toda a parte de tramitação eletrônica. Isso é muito bom no sentido de trazer transparência, clareza e um olhar da sociedade como um todo, né? E quando a gente traz um olhar da sociedade para o processo de licenciamento, vai exigir uma simplificação do diálogo dos empreendedores, né, mostrando realmente aquilo que está sendo feito, e vai exigir também um- uma, uma atenção ainda maior para a sociedade no entorno, para que a gente traduza da melhor forma as nossas atividades, dando segurança a essas comunidades onde estamos atuando. Então, fechando aqui essa primeira fala, né, até no sentido de abertura e tentando levantar pontos para que nossos colegas, né, possam abordar com mais profundidade, é, reforçando que a imprevisibilidade do processo de judicialização em curso, ah, do processo da entrada de interfaces de órgãos federais. Isso faz com que interfaces de órgãos federais competentes, claro, em determinado momento, mas com um desalinhamento em relação ao processo de licenciamento ambiental como um todo, isso faz com que o mercado privado, o investidor, ele tenha um ponto de atenção, né? Uma das premissas em que coloca o órgão licenciador, né, como última palavra, eu acho que isso é importante. Isso pode fazer com que a gente dê mais celeridade e mais clareza para o processo de licenciamento ambiental. Então, mais uma vez, eu parabenizo a Integratio, parabenizo aqui e agradeço também a Auger, né, não somente pelos profissionais que tem, mas pelos profissionais que dispostos a discutir
uma política ambiental, disposta a discutir uma regulação ambiental clara para o setor mineral, e não somente uma visão meramente declaratória, ou seja, não é nem nesse ponto que eu gostaria de falar, mas meramente com foco na busca por um licenciamento. Não, mas na busca de que a relação com a sociedade esteja posta da forma mais clara e técnica e confortável possível, para que aqueles operadores que estão no lado dos órgãos licenciadores fiquem mais confortáveis para a emissão dessas licenças tão importantes para que dê a garantia do investimento bilionário que a mineração prevê nos próximos anos aí. Só destacando em termos de minerais críticos, nós estamos falando algo em torno de 22 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. Então, agradeço mais uma vez e fico aqui à disposição aqui do debate. Isa, Frederico, muito obrigado, viu, pelas contribuições trazidas aí. Vai ser muito importante para o nosso debate. Vou aproveitar para informar o público que o Frederico vai precisar se ausentar um pouco antes, né, do encerramento aí do nosso webinar. Então, já vou deixando o pessoal preparado. E desde já a gente agradece, deixa registrado aí o nosso agradecimento pela disponibilidade e pela participação aí, viu, Frederico? E dando continuidade ao nosso webinar, eu apresento agora o Germano Vieira. Germano é advogado, professor universitário, é mestre em Direito Público pela Universidade Católica Portuguesa, é cofundador e CEO da Auger Consultoria Socioambiental e membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB de Minas. Ele atuou por 10 anos na gestão pública ambiental em Minas Gerais, ocupando cargos estratégicos como procurador-geral do IGAM, chefe do gabinete da FEAM, subsecretário de Regularização Ambiental e secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais. Em 2020, ele foi presidente da ABEMA, com atuação destacada na agenda ambiental e de recursos hídricos. Germano, seja muito bem-vindo. A palavra é sua agora para a continuidade do nosso webinar. Muito obrigado, que alegria participar desse evento, a convite do Rolf, a qual deixo um abraço aqui carinhoso, como o Fred mencionou, e compartilho também as saudações aí aos meus colegas, Laís e Frederico Bedran, nesse webinar. E quero também cumprimentar todos presentes aí na pessoa de dois conhecidos por nome que estão aqui, mas eu sei, certamente são as pessoas que eu imagino ser, a Laís Fusco e o Cristiano Parreiras, são duas pessoas que eu gosto muito, e me perdoem as demais, mas esses aqui estão na primeira tela, então cumprimento a todos a partir deles, tá bom? Bom, pessoal, falar sobre licenciamento ambiental é complicadíssimo, né, hoje em dia, né? Não é só sobre falar, é como falar, né? Minha mãe já dizia, aquilo que a gente fala, 90% é como você fala, o resto é o conteúdo. Porque é um instrumento que desperta paixões, desperta narrativas, desperta interesses específicos, muitos contraditórios ou às vezes até divergentes, mas a gente tem que se apoiar, como foi dito aí para o Fred na introdução da minha fala, na técnica, né? Aquilo que a gente vem fazendo, né? A gente não busca resolver apenas o licenciamento ambiental do nosso cliente, mas a gente busca criar precedentes e ajudar todas as demais instituições com as experiências que nós viemos adquirindo, seja na iniciativa no poder público, seja na iniciativa privada, que já lá se vão bons anos, quase 6 anos aí da Auger, em que nós pudemos já constatar a difícil realidade do entendimento por parte do empreendedor dessa tarefa de licenciar, mas também com a noção muito exata de que o licenciamento começa muito antes do protocolo, né, do requerimento. São esses os licenciamentos que, quando feitos numa etapa pré-licenciamento, são aqueles que tendem a dar mais certo ou tendem a gerar menos conflitos no momento do trâmite do processo. Então, eu divido a fase pré, a fase do licenciamento e a fase pós, que é justamente o monitoramento e o controle das atividades, né, que já em operação. Então, a fase pré, para mim, atualmente é a mais importante de todas e é onde
os aspectos sociais eles podem ser muito melhor trabalhados aí né, pelos empreendedores, pelas consultorias, como a Integrácio, de modo a tentar distensionar esses conflitos em determinados territórios, né? Agora, falando sobre a Lei Geral de Licenciamento, detidamente, a gente poderia falar aqui muito tempo, né? Até mesmo atualmente é objeto de pós-graduação em muitas instituições. Ontem mesmo estava dando aula na Fundação Estadual do Ministério Público, aqui de Minas Gerais, e foi uma aula que era sobre a infração administrativa, mas tivemos que falar do licenciamento, porque ela é a base, inclusive, de outras responsabilidades, né, como a questão administrativa. E isso desperta muito interesse das pessoas. Mas então, para me ater aí ao tempo que foi dado e não prejudicar o ambiente de perguntas, eu selecionei apenas alguns pontos aqui que eu vou passar para que a gente não se perca em tantos assuntos que dizem respeito ao licenciamento. Mas eu não posso deixar de iniciar abordando a questão do contexto dessa lei, né? O contexto da lei é muito importante, porque a gente começa a superar algumas narrativas a partir daí. Primeiro, a gente tem que enaltecer o fato de termos uma primeira lei, né? Isso já é motivo de orgulho, né? Acho que para o Brasil e também para o Congresso Nacional. Às vezes você não consegue chegar num diploma normativo que contemple todos os interesses envolvidos. Mas o fato de ter um diploma, para aquilo que foi falado pelo Fred que me antecedeu, é muito importante. Você traz uma segurança, ou pelo menos diminui a insegurança, com o estabelecimento de uma lei geral, através da tentativa de uniformizar melhor os procedimentos no Brasil inteiro, seja em nível do IBAMA, seja em nível dos estados e também dos municípios que se aventuram aí na atividade licenciatória. Então, eu acho que essa primeira coisa que nós temos que enaltecer, o fato de ser uma primeira lei. Eu lembro que participei como presidente da ABEMA em 2019 ou 2020 de uma audiência ainda, o relator era o Kim Takagiri, de São Paulo, lá na Câmara dos Deputados, e ele abriu a sessão do Congresso, da Câmara dos Deputados, chamando para uma audiência, e muitos representantes foram do setor acadêmico. Eu representava a ABEMA, que são os 27 estados da federação, são mais de 40 associados, ou seja, a administração direta, os 27, mais autarquias e fundações vinculadas, representantes de ONGs, e sim, todos foram unânimes para dizer que é necessário uma lei. Mas aonde que começa, então, a divergência? Na hora que você escreve. Então, ter uma lei une todo mundo. Agora, a redação de alguns pontos divide grande parte aí das pessoas. Uma das narrativas que eu tinha e que eu via muito, porque participei assim das últimas discussões desde 2012, lembrando que essa lei, a proposta legislativa é de 2004, ela teve 21 anos de tramitação e 25 textos foi aprovado pelo Congresso Nacional, foi publicado em 8 de agosto e depois dos vetos de 27 de novembro, recentemente, dia 4 de fevereiro, ela entrou em vigor. Mas antes disso, houve muita discussão, mas mais em específico no ano de 2019 e 2020. Nós tínhamos ali 16, 17, 18, 19 e 20. Nos anos 16, 17 e 18, eu lembro bem, nós tínhamos preparado pela ABEMA uma minuta que visava revogar as resoluções 0186 e 237 de 97 do CONAMA e também atualizar esses diplomas normativos. Também era a resolução 0609 que falava sobre publicação e sobre audiências públicas. É como se fosse uma ajuda para o empreendedor ao buscar as regras de licenciamento, pelo menos fosse num diploma só, e tirasse aquela dupla interpretação que estava havendo entre a 01 e a 237 do CONAMA. E aí nós discutimos isso de uma maneira muito aberta e muito harmônica entre os estados, a ANAMA, os municípios e o IBAMA. Quantas vezes eu sentei naquela mesa redonda do IBAMA para discutir esse texto, muito parecido até com o que foi aprovado, com a presidência do IBAMA. Discussões profundas, técnicas, saudáveis, harmoniosas, né? Então, não foi o texto que nos dividiu, talvez tenha sido a política, mas o texto não.
Obviamente, quando começaram a existir modificações no texto no Congresso Nacional, esses posicionamentos vão se afastando. Mas era interessante de que a decisão para que a gente não discutisse isso no CONAMA e sim no Congresso Nacional foi do governo federal. O governo federal pensou assim, bom, temos mais de 100 conselheiros no CONAMA, mas temos mais de 500 deputados no Congresso Nacional. Então, o que é mais representativo da sociedade? A lei. E é a lei que é o comando da Constituição para estabelecer normas gerais para o Brasil inteiro, e não uma resolução de um órgão como o CONAMA, cujas competências são regulatórias naqueles comandos que as legislações estabelecem. Então, até muito por iniciativa de um grande congressista, que é o Zequinha Sarney, que então estava ministro do Meio Ambiente, essas discussões então passaram para o Congresso Nacional. Então, por isso que a lei, para quem lê, ela parece até uma norma regulatória, né? Ela é muito detalhista em algumas coisas, porque ela vem desse espírito de ser uma resolução que depois foi migrada para uma lei. Mas aí começaram a surgir na imprensa algumas narrativas que foi me entristecendo muito, que eu compartilho com vocês. A primeira era de que a lei iria acarretar uma guerra ambiental, né? Eu não acredito nisso, pessoal. Por quê? Porque licenciamento ambiental é procedimento, né? A avaliação de impacto é o conteúdo desse licenciamento ambiental. Então, muitas pessoas já confundiam os dois instrumentos. E outra, a presença ou ausência de recursos naturais em determinado território é que vai trazer a este licenciamento mais rigor e menos rigor. Não é só o modelo da licença, é o conteúdo, é a presença do recurso natural. Eu lembro quando todos os meus anos lá de secretário chegava geralmente um produtor rural e falava assim, mas lá em Goiás é tão mais fácil o licenciamento, em Minas é muito complexo para o produtor. Eu disse, ok, vamos pegar aqui o mapa do IBGE. Tem Mata Atlântica lá? Não, não tem. Então, aqui nós temos uma legislação específica que se aplica a mais de 40% do território estadual que nós precisamos observar, uma lei de 2006, federal. E como é que é o patrimônio espeleológico lá? Não tem cavidade. Pois aqui nós temos, que em Minas Gerais é onde temos mais incidência de cavidades, com uma fauna específica, né, cavernícola, importante, ainda pouco estudada. Então, ou seja, não é o licenciamento que vai passar por cima disso tudo. O que faz que um licenciamento possa efetivamente ser, em alguns aspectos, mais flexível no estado ou menos flexível no outro, é justamente a complexidade do meio ambiente ali naquele território, ou dentro do território, em áreas específicas desse próprio estado. Então, me entristecia essa narrativa, quando a gente joga as coisas assim, muito geral, para se dividir entre A ou B, essa coisa aristotélica de dividir as coisas, eu me entristece, porque não era esse o objetivo da lei, e isso não acontece. Sobretudo, enxergar os órgãos fiscalizadores que estão muito bem estruturados hoje em dia, e entender da alta capacidade sua fiscalizatória. É óbvio que nós temos um Ministério Público muito bem estruturado em Minas, como também temos no Pará, como também temos na Bahia, como também temos em Goiás, o Ministério Público Federal também bem estruturado. Então, acho que isso é trazer uma divisão que não corresponde muito à verdade. E um outro aspecto, pessoal, era a intenção de se dividir a complexidade dos empreendimentos. E face a essa ausência legislativa por todos esses anos, essas iniciativas começaram a vir dos próprios estados da federação, que, como foi dito, carregam basicamente o piano, né? Fazem mais de 80% a 85% de tudo que se licencia no Brasil. E de tudo que se licencia no Brasil, a maior parte deles é licenciamento simplificado, né? Esses licenciamentos precisam de um trâmite ágil, porque eles travam a pauta, inclusive do servidor público, que precisa dedicar o seu tempo àqueles empreendimentos mais complexos, ou a exigência de análises mais detalhadas para que se tenha uma segurança técnica maior ao se decidir para esses empreendimentos. Mas é impossível, com um grande número de empreendimentos, colocando todos no mesmo balaio, da gente ter eficiência, né? Então, a lei vinha trazendo isso, tentando definir modalidades específicas. Há exemplo do que foi feito na Bahia, do que foi feito até em Minas Gerais. Nós fizemos a DN 217 em 2017, foi inclusive uma das bases
de discussão para as minutas que eu mencionei, né, o decreto 47383 de 2018, aonde nós começamos a adotar de racionalidade e incrementar a visão de classificação do licenciamento, não apenas como porte e potencial poluidor, mas também com os critérios locacionais, porque isso nos ajuda a ser mais específicos no tipo de estudos a serem exigidos em cada momento do processo e para cada empreendimento em específico, né? Acho também equivocado a lei chamar de procedimento ordinário o licenciamento trifásico. Por que o trifásico é o ordinário? E não o fase única, ou não o concomitante, o bifásico? Isso é usos e costumes do Brasil que ainda não foi superado, né? Quem trabalha no setor elétrico sabe aonde mora a gênese de uma licença prévia para esses empreendimentos necessários para a atratividade de novos capitais lá na década de 70, 80. Então era necessário ter uma primeira licença antes de discutir os impactos. Mas hoje os empreendimentos, quando a gente faz uma análise de uma licença prévia sozinha, a gente atrai conflitos que não são da fase só de aprovação de viabilidade. Vou dar um exemplo claro: o uso da água. A outorga sai na fase de LI. Então, na fase de LP, eu não tenho essa discussão. Então, um processo só de LP, ele atrai conflitos de outras etapas do processo que o servidor público não consegue nem responder, porque ele só vai responder assim: isso não é nesta fase do processo. Para quem tem um interesse legítimo, um representante da comunidade, por exemplo, da sociedade, acha isso uma resposta vazia, ou até mal dada, mal educada em algumas vezes, mas não é, é a verdade. Por quê? Porque não se possibilitou analisar LP e LI juntos. Aí você faz uma norma para analisar pelo menos a licença prévia de instalação juntas. Aí qual é a crítica? O licenciamento está rápido demais. Como é que estabelece a licença prévia junto com a de instalação? Não é possível, né? Temos que dividir as etapas do licenciamento. Aí você divide e incorpora nas primeiras fases discussões das posteriores, né? Bom, eu acho que a lei tem uma importância que só vai ser sentida, eu digo assim, que é o valor Mastercard dela, ao longo dos anos, que é uma coisa muito simples, que é o tal do nome do órgão ambiental. Gente, eu fico muito feliz de falar isso e espero que daqui a alguns anos vocês ainda lembrem de eu falar isso, porque foi uma coisa que eu insistia muito, é chamar o servidor público, o órgão ambiental, de autoridade, autoridade licenciadora. Porque, infelizmente, às vezes num sistema caótico jurídico como nós vivemos, aquela pessoa que às vezes menos tem importância na hora de falar é a autoridade licenciadora. Fala tudo, fala uma assessoria técnica, fala um ministério público, fala uma organização não governamental, fala a imprensa, mas a autoridade licenciadora não fala. Ou às vezes a sua fala é entendida, não, mas é porque eles estão aí, são do governo X ou são do governo Y. E lá, com inúmeros textos, como é que a gente pode deixar de enaltecer a vanguarda de órgãos ambientais como a CETESB de São Paulo, o INEMA, o INEA, a FEAM e tantas outras secretarias de outros estados que vieram desde a década de 90 pegando conhecimento e experiência nos licenciamentos. Quem tem experiência de licenciamento não é só o IBAMA, não, né? Então, isso é uma coisa que acho que vai ficar para a posteridade, que é chamar o órgão ambiental de autoridade licenciadora. Os advogados aí, quem tiver, por exemplo, discutindo um TAC, pode levantar a mão e dizer, mas agora, doutor, eu queria ouvir a autoridade licenciadora, que é quem tem a palavra sobre esse caso, né? E, via de consequência, chama os órgãos, os famosos órgãos envolvidos, sejam eles de patrimônio histórico, sejam eles sociais, de autoridades envolvidas. Então, continuamos com um sistema complexo em que nós temos autoridades licenciadoras, que são aquelas integrantes do CISNAMA com competência licenciatória, mas também nós temos um grande arcabouço de regras e posturas para as autoridades envolvidas.
Ainda que se tenha dividido esses dois pontos, eles se interagem nos processos em que há uma relação. Ainda que a tentativa da lei foi estabelecer prazos para que essas manifestações aconteçam. Mas se nós não quisermos viver num mundo de Sofia, num mundo platônico, nós temos que estruturar esses órgãos. Porque não é estabelecer prazo para o IPHAN que vai que vai nos dar a resposta. É dotar o IPHAN de servidores e de condições de trabalho adequadas para que eles se manifestem no tempo, para que a gente não tenha retrabalho lá na frente, quando ele conseguir finalmente fazer a análise e as etapas de licenciamento já tenham passadas, da mesma forma para a Fundação Palmares, da mesma forma para a FUNAI, da mesma forma para os IEFAS e outros órgãos, né? Então, eu tenho uma clareza muito grande nessa reflexão que eu faço. É importante estabelecer prazo? É. Mas mais importante é ter uma política pública de estruturação para que esses órgãos se manifestem no tempo que está sendo dado a eles. Que é isso que vai trazer ganho ambiental nas análises. É importante entender, pessoal, o que na parte social eu fui, né, detalhando a lei para ver o que eu poderia trazer aqui para vocês, né? Por exemplo, o conceito de impacto ambiental. Nós tínhamos um conceito na Resolução 237. O artigo 3º da lei, ele trouxe também o conceito de impacto ambiental. E que disse que a alteração, que impacto é alteração adversa ou benéfica no meio ambiente causada por empreendimentos ou por atividade em sua área de influência, considerados os meios físico, biótico e socioeconômico. Isso já foi um ganho. Estabelecemos na legislação a potencialidade de impacto socioeconômico, seja negativo ou seja positivo, em um conceito legal, coisa que não existia, né? LAC, que tanto se falou, né? A licença de adesão e compromisso. Essa foi uma outra narrativa que começou a ganhar corpo e muitas delas não correspondiam à verdade. Quem não ouviu chamar esse projeto de lei da devastação? Não é verdade? Lei do desmatamento, da devastação, etc. Eu procurei realmente todos os artigos em si, tá? Eu não vi nenhum dispositivo que cabalmente altere as condições de supressão de intervenção ambiental, que são aquelas previstas no Código Florestal. Nada foi alterado em relação a isso. Entretanto, as questões que são atinentes à LAC, elas não vieram com clareza para a sociedade. Porque para requisitos de concessão da LAC é não supressão de vegetação, de adesão e compromisso. A ver como vai ser isso regulamentado pelos entes da federação, né? Porque então quer dizer que um projeto que tem alguma intervenção ambiental não pode ser por LAC, ou não pode, no processo de licenciamento, poderia envolver a supressão, mas numa ASV ou, por exemplo, num DAIA, né, no âmbito das autorizações estaduais. Então, mas é uma narrativa que não corresponde à verdade, porque a LAC dizia outra coisa, não, bastava você ler. Né? Uma das premissas também que era não envolver remoção de população ou retirada de população do território. Nesses casos é impossível LAC. Ou seja, a LAC, daquilo que eu falava das premissas, era realmente para empreendimentos simplificados em territórios aderentes a um investimento mais imediato, mais simplificado, mais urgente, mais ágil. Essa que era a ideia. Aí o Frederico mencionou sobre a licença ambiental especial. Diferentemente de alguns estados que também fizeram a iniciativa de definição de empreendimentos estratégicos para análise em departamentos específicos, no caso de Minas Gerais, tínhamos até, e ainda há, uma área específica para análise de projetos prioritários públicos e privados. As regras são as mesmas modalidades de licenciamento: trifásico, concomitante e simplificado. A diferença agora é que a lei
criou uma licença específica para esses empreendimentos. É um ato administrativo. Então, é uma licença ambiental especial, é um tipo de licença. Não é uma LO que vai ser concedida para eles, é uma licença ambiental especial. É o que está previsto lá na lei. Então, muito se enaltece os prazos. Diz, está lá, os empreendimentos estratégicos vão ter o prazo de 12 meses. Mas tem lá no artigo 5º da Lei 15.300, dizendo assim, olha, mas ela pode ser dividida em etapas. Então, você não sabe se esse prazo é para o projeto como um todo ou se os servidores que forem analisar esses empreendimentos, ao dividir em etapas, pode dizer que é 12 meses para cada etapa. E o que você está chamando de etapa aí? É a etapa prévia, é a etapa de instalação e etapa de operação? Aí se volta ao licenciamento trifásico original. Quero ver um empreendimento realmente especial, prioritário, de grande envergadura de impacto, com ser concedido analisar uma licença única só em prazo de 12 meses. Né? E a outra pergunta, quem serão esses servidores? Ao analisar os processos, são servidores do IBAMA que serão cedidos? Né? O IBAMA já carece de um investimento há muitos anos, né? E de pessoas que consigam dar cabo às importantes competências que a autarquia tem. Aí vai ter concurso agora recentemente, mas não é de uma hora para outra que você estrutura, né, uma área de análise assim com tamanha relevância. Então, isso é uma coisa que também traz uma preocupação, certamente, para nós que estudamos a matéria, mas também para o setor privado, né? Quem é que vai analisar? Porque também, se não, pode travar da mesma forma, né? Com a carência de servidores competentes para respectiva análise. E como isso vai ser visto pelo poder fiscalizatório, né? Eventualmente, pode-se tentar uma saída de contratação de servidores para isso, mas pode-se alegar que não há poder de polícia, e poder de polícia é próprio do servidor público, para fazer uma análise de um empreendimento naquelas competências que são estabelecidas na Lei 15.300. Então, vocês veem que eu vou falando o que tem, mas também trazendo as incertezas futuras que nós ainda aguardamos no nosso sofá para assistir. Bom, o conteúdo do EIA. É interessante esse dispositivo. Nós estamos lá no dispositivo 29, né? E ali nós temos a importância de que se consagrar os impactos positivos, né? Isso, obviamente, estão alguns termos de referência e são iniciativas de muitas consultorias de estabelecer, né, através de uma metodologia acadêmica que se foi construindo na avaliação de impacto, a divisão nos impactos negativos e nos impactos positivos. Mas agora nós temos claramente isso previsto aqui numa lei geral, muitos dos conceitos trazidos da 237, mas há incrementos aqui sim no conteúdo do EIA que são muito interessantes, né? Que pode possibilitar melhores análises, inclusive do meio socioeconômico, né? Nós temos que tomar cuidado, né, com a questão dos dados primários e secundários. Há também uma previsão, né, de que os dados primários, uma vez existentes, eles podem ser dispensados em um estudo, mas é sempre importante entender como aquele dado primário foi, né, capturado e a qualidade desse dado, para que não haja uma dispensa superficial, né, da importância de se fazer um trabalho, sobretudo de grandes projetos, com dados realmente primários. Tá? Um segundo ponto é sobre as autoridades envolvidas, aí chegando para a minha reta final, pessoal. Nós temos dois momentos de manifestação dessas autoridades envolvidas, no artigo 43 e no artigo 44. Eu comecei a chamar academicamente de manifestação prévia e manifestação a posterior. A prévia é no âmbito do termo de referência. Então, você vai solicitar o termo de referência a uma autoridade licenciadora e essa autoridade, se para quilombolas com terra tituladas, por exemplo, você segue a distância geográfica que está no anexo da lei, por exemplo, mineração 5 quilômetros com EIA, sem EIA 1 quilômetro, ou para bens acautelados, como IFAM e IEFAS, por exemplo, a presença desses bens na ADA ou na área de influência direta.
Mas olha que interessante para você, certamente, que tem vivência na elaboração de estudos, né? Nós estamos buscando o termo de referência para fazer estudo. O estudo vai me ajudar a definir as áreas, porque você vai lá no EIA, fala que o que o EIA tem que fazer? Definir a ADA e a ID. Mas como que eu vou, então, solicitar a manifestação de um termo de referência se eu não tenho a ADA e a ID? Mas está lá na lei que eu tenho que, se tiver o bem acautelado na ADA e ID, eu tenho que solicitar a manifestação de uma autoridade envolvida no termo de referência. Para esse estudo, parece que assim, o cachorro correndo atrás do rabo, sabe? No segundo ponto, é algo que me traz ainda mais preocupação, que é quando fala sobre o artigo 44, na manifestação já da formalização do processo no EIA. Porque raciocinem comigo. Se for um caso de uma população quilombola titulada a mais de 1 quilômetro, um pouco mais de 2 quilômetros, em tese, o termo de referência, pelo que está escrito na lei, não pediu a manifestação do INCRA, por exemplo, para te dar um termo de referência com as preocupações do INCRA. Ora, depois que eu fiz o estudo, eu já tenho uma ID. E a ID pode vir muito além desses 1,5 km ou 2 quilômetros da área do projeto. Então, eu tenho um estudo que foi feito sobre um termo de referência que não incorporou previamente as preocupações de uma área maior, né? Bom, agora o que eu acho que é uma questão interessante da lei traz. No artigo 34, ele traz uma possibilidade, acho que muito valiosa para as instituições públicas, porque ele estabelece que a elaboração de estudos ambientais será atribuída a atividades, à equipe habilitada nas respectivas áreas de atuação, com registro de sua condição de atuação, documento de responsabilidade técnica. Bom, isso aí a gente já tinha na 237, mas veja, o parágrafo único diz assim: a autoridade licenciadora deve manter disponível no subsistema de informações cadastro de pessoas físicas e jurídicas responsáveis pela elaboração de estudos e auditorias ambientais, com histórico individualizado de aprovações, rejeições, pedidos de complementação atendidos, pedidos de complementação não atendidos e de fraudes. Uma das grandes críticas por parte das autoridades licenciadoras era a ausência de qualidade nos estudos ambientais. Então, é uma maneira vista pelos órgãos na tentativa de estipular uma régua para que se melhore o mercado com produtos de mais qualidade. E aqueles que não forem podem acabar sendo evidenciados aí pelas autoridades licenciadoras. E por último, o artigo 59 da lei traz também o dever da gente mostrar os bons exemplos, né? Porque acho que de maus exemplos são aqueles que ganham, infelizmente, as páginas do jornal, mas nós temos muitos bons exemplos, decorrentes até de bons licenciamentos feitos. E o artigo 59 traz isso, traz que as autoridades licenciadoras elas devem elaborar relatórios que contenham a avaliação dos impactos prevenidos, minimizados, compensados, das boas práticas observadas e dos benefícios ambientais decorrentes dos processos de licenciamento ambiental. Quem sabe, a partir daí, a gente também não comece a ganhar mais boas notícias ambientais decorrentes também de licenciamento, que quem trabalha na área sabe tantas, mas que não ganha a notoriedade e o conhecimento público. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. À disposição. Germano, muito obrigado, viu, pela análise e as contribuições apresentadas, compartilhar com a gente também a sua experiência, né? Isso enriqueceu muito o debate. Só reforçando aí, tá? Os microfones permanecem fechados para manter a qualidade da transmissão, mas o pessoal que tiver interesse em enviar perguntas, pode enviar as perguntas aí pelo chat. A participação de vocês é muito importante. E aí, para dar continuidade aqui, pegando o gancho aí no que o Germano trouxe para a gente, para concluir o nosso ciclo de exposições, eu vou apresentar a Laís.
Laís é geógrafa, é especialista em geoprocessamento e analista de projetos aqui da Integratio, né? Há 2 anos, é da casa. A Laís atua principalmente, né, em processos de licenciamento ambiental e social, né, com foco nessa dinâmica territorial e na integração entre os aspectos técnicos e os socioeconômicos dos empreendimentos. Laís, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigado aí pela sua participação, viu? Olá, pessoal, boa tarde a todos. Obrigada, Alfredo, Germano. Falar depois de vocês é até difícil, né? Bom, mas a minha intenção aqui é trazer, né, um pouco do sentimento, né, da questão social, né, do que a gente convive em campo, tá? E bem como essas aplicações dessa nova legislação dentro do nosso contexto. Inicialmente, a gente tem uma legislação aí que vem muito bem, o Germano colocou, a gente tem agora uma lei, né? Então, agora a gente tem uma estrutura a ser seguida, né? Então, a gente tem uma estruturação aí que agora os estados, os municípios, eles vão precisar, né, se adequar, se adaptar a essa nova dinâmica, né? Então, agora nós temos um horizonte, né? Com alguns defeitos, mas pelo menos agora a gente tem esse horizonte a seguir. Então, assim, inicialmente, quando a gente lê a legislação, a gente vê a questão da transparência, né? Então, inicialmente, a gente já lê ali que a intenção é ter a transparência dos processos, né? Então, essa transparência é essencialmente importante. Por mais, né, que a gente tenha essas fragilidades aí que foram citadas diante de algum órgão, mas tentar seguir aqui de uma forma que dê para todos entender. Então, essa transparência agora, ela vai ter, por obrigatoriedade, as empresas, né, e as pessoas que estão envolvidas em todo o processo, principalmente agora no contexto social, tá? Elas vão ter acesso ao processo de licenciamento, né? Então, esse processo de licenciamento, ele precisa estar disponível, né? Então, vai ter um período aí de 4 anos para a turma se adequar, né? Mas eles vão ter que ter um sistema, né? Bem como o Germano falou aí, de estar apurada todas essas informações, né? Para a gente ter acesso. É um desafio, né? Porque às vezes, muitas vezes, a gente está ali na procura de um relatório ou coisa para se basear e a gente ainda não consegue, mas aí a gente já tem esse primeiro horizonte que vai nos orientar, que é essa lei, e passando aí para a gente tentar que antes, dentro dos processos, né? Então, situando um pouco a relação aí dos órgãos, né, INCRA, FUNAI, e dentro desses órgãos aí, dentro do nosso contexto, porque hoje são órgãos que a gente nas comunidades está ali dentro da delimitação deles, né, então nós vamos, esse processo de licenciamento, ele tira um pouco, né, na verdade tira a não continuidade. Então, por exemplo, hoje a manifestação, a continuidade do licenciamento é dada através da manifestação que bem o Germano explicou, né? Então, eles vão ter um prazo para se manifestar. Se dentro do prazo eles não manifestou, né, nessa explicação aí do termo de referência, do EIA, a autoridade vai ter autonomia para dar seguimento no licenciamento ambiental, tá? Isso é um pouco sensível, né? Mediante, a gente sabe, N tramitações, né? Mas, se há ali uma sobreposição, essa sobreposição diante daquela distância, né? Do que o Germano explicou ali, vai ser consultado ou não consultado, e se consultado, ele vai ter um prazo, tá? Então, isso torna o processo aí da questão social sobre os processos dentro do território, né? Então, isso aí já é um pouco de uma fragilidade, mas também uma certa autonomia. É como a gente pensa, nós vamos ter que ver um pouco na prática esses processos, né? Pensando aí, né, num contexto geral, foi até uma palavra muito citada, a autoridade licenciadora vai ser o órgão ambiental, gente. Então, a partir do momento que a gente apresentou lá, e claro, com muita responsabilidade, as características da mineração, a característica do empreendimento, quem vai dar, né, o termo de referência, quem vai dar as orientações para serem seguidas, vai ser o órgão ambiental, tá? E assim, eu acho que não é um momento de uma preocupação, porque, por exemplo, o EIA rima. Nós vamos ter que continuar abordando as áreas de influência,
nós vamos ter que continuar levantando a parte de patrimônio histórico, cultural, os bens materiais, todos dentro de um estudo, né? Então, isso aí já vai partir do quê? Dessa autoridade que vai emitir o termo de referência, e nós vamos estar seguindo ali esse roteiro, né, para dentro dessa parte social. E aí vem, né, até pensei, né, ele citou os artigos, né, que fala muito bem sobre esse período de manifestação em conversa com outros órgãos, mas quando a gente tem ali essa delimitação, essa conversa, nós, né, enquanto consultoria, precisamos sempre adverter o nosso cliente. É necessário boas práticas, né? Então, a gente não vai, né? Vamos só abrir uma aspas aqui. Hoje não é necessário, né, a partir de 4 de fevereiro, para a continuidade do licenciamento ambiental, não é mais necessário o CAR. Não é mais necessário a certidão de uso e ocupação do solo, tá? A certidão, né, emitida pelo município, o CAR emitido aí pelo SICAR e o INCRA, e envolvidos aí dentro desse processo de delimitação de território, para dar continuidade. Mas eu vou deixar de fazer? Não, né? Nós temos que seguir. O que vai mudar um pouco é essa mudança, né, de que pode ocorrer de forma concomitante, né? Então, vai parar de prender o empreendimento dentro desse aspecto, porque não vai precisar daquele documento para dar continuidade, né? E a gente consegue seguir com as tramitações normais dentro do processo. Então, seguindo isso aí, para manter uma questão, como que eu falo? A gente hoje, dentro de uma realidade de social, nós precisamos que o empreendimento entenda que é uma autorresponsabilidade ele se envolver com a comunidade, ele se envolver. Por quê? Dentro do entorno, ninguém quer que o seu processo, que o seu empreendimento tenha nome em redes sociais, né? Tenha seu nome em jornais, porque hoje existe aí uma velocidade muito grande de informações. Então, a melhor forma de construir um bom relacionamento, né, com o entorno é valorizando essa parte da licença social, né? Então, por mais que a gente tenha uma legislação que hoje tira um pouco aí essa vertente do INCRA, né, das comunidades tradicionais, e estabelece um prazo, não é que não tira, estabelece um prazo de se manifestar, as empresas precisam dar continuidade, né, à governança, ao ISD. Isso é muito importante, por quê? Porque o ambiente que a empresa está instalado, ele precisa entender que é o vizinho que vai fazer uma denúncia no Ministério Público. As reclamações vão chegar, vai ser filmado, vai ser. Então, toda a comunicação, né? Então, trazendo aí bem uma realidade prática que a gente tem de território, nós não queremos, assim, que os empreendimentos se simplesmente falem assim: ah, eu estou dentro da lei, vocês estão aí, eu estou aqui, eu não quero preocupar com vocês, né? Então, não pode ser assim mais. A gente está vivendo num contexto em que precisa se ser consultado, né? Nós precisamos convidar os representantes, sim, precisamos mapear o território, precisamos sentir o envolvimento das pessoas e fazer isso de uma forma transparente, né? De uma forma que tudo que for ali dentro do território gerar o menos de impacto social possível, né? Então, a lei também, dentro dessa por mais que se coloque prazo, ela deixa bem importante que tem que ter a consulta pública, as audiências públicas, né? Então, hoje tem o formato da audiência pública, tanto até na forma online, né? Consultas técnicas, o que se é discutido ali dentro da audiência pública, de escutar, né, as pessoas que estão envolvidas ali, vai ser considerado, né, para qualquer tomada de decisão dentro do processo. Então, isso que hoje os empreendimentos, né, precisam estar cientes. Então, assim, eu listei aqui alguns pontos positivos e negativos aí dentro do que o Germano também falou. Então, assim, como um ponto, vamos pensar dos negativos, né? Os negativos hoje trazem um pouco dessa insegurança, né? Essa insegurança jurídica, porque, gente, nós estamos começando uma legislação nova, né? Então, vão vir muitos desafios. Área social, meio, vários, né? Da parte jurídica. Acho que todos agora vamos estar abertos a novos desafios.
para ver como que isso vai se dar na prática, né? A judicialização. Então, toda essa parte aí causa um pouco, e é um ponto negativo, e creio eu que as mudanças geram isso, né? Essa insegurança de como vai ser daqui para frente, né? A questão da não interferência, né, dos órgãos. Pode ser um ponto positivo, bem como assim dar uma certa independência para o órgão ambiental e uma celeridade do processo, mas como que essa não interferência, né? Por exemplo, agora o IBAMA, de acordo com a nova lei, não pode ter interferência em caso de supressão vegetal. Tirando o LAC, viu, gente? LAC, bem como o Germano falou, LAC é de baixo e médio potencial poluidor. A gente está falando de um empreendimento simples, né? Nós não estamos falando de nada complexo, nós estamos falando o licenciamento por adesão e compromisso, ele é autodeclaratório, né? E tem todas essas características, mas nós estamos falando de um empreendimento com características pequenas, de baixo impacto, né, e porte pequeno. Então, isso não vai entrar aqui no âmbito que nós estamos falando de minerações. As únicas minerações assim, que eles, né, citaram na lei que são permitidas, que se valeria, né, é a mineração de brita, a mineração de areia e do diamante quando não há retirada de talude, né? Então, é só dessas aí que são permitidas, né? Que dá para se fazer um licenciamento mais simplificado. Contudo, hoje a maioria, né, dos nossos clientes, das pessoas que estão envolvidas com a gente, vai entrar em estudos ambientais mais complexos, no RCA-PCA, no EIA-RIMA, né? Então, a gente vai ter que se apresentar relatórios mais robustos. E quando a gente, né, voltando até um pouco à questão aí da insegurança, né, quanto IBAMA, a turma do INCRA, FUNAI, isso é um ponto que pode gerar uma certa insegurança, né? Então, por mais que a OIT 169 continue vigente, ela vai, né? Nós não temos uma regulamentação para ela, tá? Mas ela ainda continua vigente e precisa, né, ser seguida. Então, assim, esses são os pontos mais negativos, né? Então, eu acho que de uma forma geral, tudo quando é novo, né, gente, gera uma insegurança jurídica em si. Agora, como pontos positivos, né, que eu listei aqui para a gente estar debatendo e conversando, tá? Então, acho que as perguntas vão vir também, eu acho que vai clareando um pouco mais. Os prazos, né? Então, a gente agora tem prazos estabelecidos, a gente não tem mais essa insegurança quanto a prazos. Então, por mais que a gente tenha ali um período de vigência, mas a gente tem prazos. Após a entrega da documentação, a gente tem ali um período que precisa ser dada a licença. Então, isso é um ponto muito positivo, né? Outra coisa, gente, que é extremamente importante dentro dessa legislação é que dentro dos TRs, né, e dentro do que é necessário hoje o nexo causal. Então, isso é extremamente importante porque hoje as empresas, dentro das condicionantes, né, e os órgãos ambientais, emitem muitas vezes condicionantes dentro de uma característica que é de gestão pública, né, que não é da própria responsabilidade do empreendimento. Então, hoje, na lei, é claro, né, que o empreendimento ele tem que fazer tanto os estudos quanto as condicionantes têm que estar dentro do nexo causal, que, ou seja, é dentro da realidade de impacto da empresa, né? Ela não tem que, sei lá, dentro de uma AI, longe, construir uma escola, né, que não tem nada a ver com o processo. Claro que depende muito também de qual etapa que está ali o empreendimento. Né? Às vezes a construção de um posto de saúde vai trazer muita gente para aquele local, nós vamos precisar para não inchar, não inflar o sistema ali, às vezes dar um apoio na construção de um. Então, isso vai muito aí também do contexto que o empreendimento está passando. Mas e está muito claro dentro dessa nova legislação essa questão de que hoje o empreendedor não tem mais obrigação de fazer serviços ou prestar ou questões de gestão pública, tá? Então, isso aí é um ponto positivo também, porque às vezes a gente se depara com situações, poxa, não era necessário fazer isso, né? Isso é obrigação minha, não é obrigação. Então, agora na lei já deixa isso muito bem claro. Eu acho que meu tempo ficou menor, né? Então eu tentei dar uma acelerada.
e tentei passar um pouco aí para vocês e de questões que são importantes. Gente, a lei é grande, tem várias outras, né? Tem pontos que são necessários a gente falar, mas os principais tratados, Germano bem falou, todos, né? Muitas das partes que eu anotei aqui, Germano acabou também falando, isso é muito bom, né? Teve essa sintonia, então eu tive que, assim, dar uma refazer um pouco aqui minha fala, mas é isso. A gente hoje, na parte social, né, nós enquanto analistas de campo, analistas de... E vamos estar agora lidando com uma realidade, né? Então, vamos ver os próximos desafios, né? O que a gente tem para poder bater papo aí e falar dessa nova legislação. Demais, Laís. Muito obrigado, tá, pelas suas contribuições aí, por essa perspectiva técnica trazida aqui para o debate. Bom, vamos lá, vamos para o momento das perguntas, né? Conforme foi informado, agora a gente abre o nosso momento dedicado às perguntas. E antes de iniciar, né, eu registro que o Frederico precisou se ausentar, né? Ele informou aí pelo chat. De toda forma, a gente deixa mais uma vez nosso agradecimento a ele. Nós recebemos algumas perguntas, né, no momento da inscrição e também pelo chat. Vou passá-las aqui de forma a direcionar os convidados. Primeira pergunta que foi pelo chat aí da Natália Galucci. A Natália, ela primeiro agradece o Germano pela exposição, direcionou agradecimento, dizendo que foi esclarecedor para compreender melhor as regras do licenciamento. E aí, ela inicia a pergunta dela dizendo que você mencionou as diferentes demandas que surgem a depender dos recursos ambientais de cada território. Isso faz ela pensar no aspecto socioeconômico. E aí vem a pergunta mesmo, né? Diante desse novo marco legal, como fica a proteção da sociobiodiversidade se o licenciamento deixar de considerar automaticamente as comunidades tradicionais cujos territórios ainda não estão homologados? Na prática, nós estaríamos correndo o risco de inviabilizar justamente as populações que mais dependem e preservam esses recursos. E aí ela cita que a Laís também pode, talvez, contribuir com essa questão sobre os territórios tradicionais não homologados. Eu agradeço a Natália pelo elogio e pela pergunta, porque é muito pertinente. E eu respondo dizendo o seguinte, Natália, nós temos que dividir o que é lei geral de licenciamento e que é uma boa gestão ambiental. Porque a lei geral de licenciamento ela não vai dispensar para bons empreendedores ou preocupados empreendedores a continuidade de elaboração de estudos ambientais, né? Ainda que não sejam exigidos, e um verdadeiro planejamento de excelência no território para a conquista dessa licença social. A licença social vai continuar existindo, independentemente daquilo que vai ser exigido em uma modalidade de licenciamento ambiental. E se isso não for feito, certamente esse empreendedor aí vai correr grandes riscos na sua operação. Tá? E se for uma empresa de capital aberto, ainda mais riscos, pela grande divulgação, algo que a gente faz aqui, ou de um questionamento que é feito, rapidamente tem repercussão nas bolsas de valores, Nasdaq, a Bolsa da Austrália, a Bolsa do Canadá. Então, isso é uma coisa importante, é uma tentativa da gente continuar incentivando, né, os empreendedores a terem essas preocupações, né, de fato, com aquilo que é real, né, com aquilo que está ali no território. A questão de uma população quilombola, por exemplo, que já é reconhecida, mas ainda não tem um território, é uma coisa que nós podemos dizer que é uma coisa de tempo, né? Porque todo povo tem direito a um território, né? Isso é até uma premissa de direito humano. Então, é uma questão de tempo, isso tem que acontecer, e em algum momento vai acontecer. Então, quiçá essas preocupações sejam tentadas serem antecipadas pelos empreendedores, ainda que não haja manifestação formal do órgão naquela etapa.
do licenciamento ambiental, né? E vamos lembrar também que a gente não abordou aqui sobre as oitivas, né? Porque as oitivas têm uma outra premissa, que não é as premissas necessariamente do licenciamento ambiental, muito menos das manifestações. Não quer dizer que não houve a manifestação, que uma oitiva não tenha que ser realizada, porque a oitiva parte do pressuposto do impacto direto. Já estava na portaria 60, sim, e é uma diretriz da OIT 169, né? Então, a gente sempre precisa de ter atenção aos impactos diretos às comunidades, porque já há, inclusive, muitos precedentes judiciais que não seguem, né, os limites geográficos, por exemplo, da portaria, para avaliar de fato se causam um impacto direto a uma comunidade, tá? É isso que tem que ser a preocupação na hora da elaboração de um estudo. A Laís pode me completar, por favor. E para além, né, Natália, obrigada pela pergunta. Eu acho que para além disso, hoje, boas empresas, assim, principalmente mineração, né, precisam seguir o ISD, né? Então, o IFC para financiamento, né? Então, tudo isso tem que estar muito bem listado, muito bem, os relatórios de sustentabilidade, né? As publicações de relatórios de sustentabilidade. Então, hoje, qualquer empreendimento, ele não pode perder a boa prática, bem como o Germano falou, tá? Então, não, e eu acho que esse é o momento da gente sair da bolha mesmo, né? Eu não vou fazer só o que está na lei, né? Então, eu acho que vai para muito além. Eu acho que as boas práticas, bem como o Germano disse, precisa continuar. E empresas, né, de mineração, energia, hoje, eles precisam seguir regras, né, fiéis para financiamento, para ter um bom nome aí dentro do mercado, né? Gente, e claro, a política da boa vizinhança, uma empresa que tem uma boa transparência, uma empresa que tem uma boa relação, é uma empresa que tem menos problema, o Estado tem menos problema, tudo tem menos problema, né? Quando a gente consegue construir ali uma boa relação com as pessoas. Excelente. Obrigado, pessoal. Uma outra pergunta aqui é do Renato Marques. Ele fez a pergunta pelo chat e também a pergunta dele se vincula a algumas outras que a gente recebeu pela inscrição, e algumas coisas vocês já até responderam aí agora, mas ele cita aqui na mesma linha da pergunta da Natália, né, o questionamento para você seria de como podemos formalmente incorporar esses cuidados, né, mas ao mesmo tempo cumprir os ritos e exigências, né, respeitando o TR emitido pelo órgão licenciador. Ele diz que concorda, né, com esses cuidados, concorda que deve ter esse cuidado, né, de manter independente da não observância ou exigência formal dessas questões pelos órgãos ambientais, especialmente devido aos problemas de time, né, conforme o Germano colocou. E aí ele pergunta, né, como atender ao TR, ao mesmo tempo evitar os retrocessos ou processos legais, especialmente na fase de licença prévia. Como cumprir, realizar, né, um ECQ, um ECI sem exigência formal no TR. Vai lá, Germano, vamos lá. Vamos lá. Hoje, nada te exime de continuar fazendo as consultas, né? O Germano bem falou, do oitiva, né? Então, hoje, pode-se continuar, né? A tramitação processual do licenciamento ambiental não está separando, né? O que hoje, dentro do licenciamento ambiental, a única coisa que eles falam é de não vai dar, por exemplo, o INCRA, né, ou a FUNAI. Você tem um prazo ali para manifestar. Se dentro desse prazo você não manifestou, eu não vou considerar tal coisa dentro do licenciamento ambiental. Porém, de forma separada, pode seguir com certeza com os estudos que precisam ser necessários. Esse relacionamento ele precisa ser construído da mesma forma, como da mesma forma, né? Então, segue construindo aí, elaborando essa para assegurar o seu empreendimento, tá? Isso aí já é para assegurar a boa prática, assegurar o que se deve ser feito dentro do processo aí de uma boa prática da empresa, tá? Já deu até um pouco, a gente até respondeu, né, anteriormente um pouco aí da sua pergunta, mas está bem direcionado a isso. A gente segue, né, com o estudo, né, e tudo. E dentro, né, de termos de referência,
bem provavelmente, quando você faz um diagnóstico lá dentro do próprio termo de referência, quando você faz o levantamento socioambiental, dificilmente um técnico vai tirar, né, essa responsabilidade de identificar o que tem interferência ali no território, tá? Então, vai ser muito difícil, né? O TR ele é emitido por órgãos, os órgãos têm os técnicos, que são, né, as pessoas que estão ali de acordo com o que eles receberam as informações do empreendimento, ele analisou as informações, emite o TR, né? E esse TR, muitas das vezes, o pessoal hoje tem acesso, né, a qualquer sobreposição, né? Então, se você tem uma sobreposição, alguma comunidade tradicional, comunidade quilombola, você tem essa própria liberdade também de já entender profundamente como é que vai se dar, né, esse licenciamento. Na própria lei hoje, né, tem toda essa relação, e é importante, né, com certeza, continuar aí com esses estudos. Eu acho que o planejamento tem que ser muito bem feito. Por isso que essa etapa da, da pré-viabilidade, da fase pré-licenciamento, ela é muito importante, sabe, Renato? E eu vejo aqui duas tendências. Eu acho que talvez, porque um dos princípios da lei é essa cooperação entre órgãos, né? E a gente sabe que órgãos não são paredes, são pessoas. Então, os órgãos têm que querer conversar. As pessoas que estão no órgão têm que querer conversar, colocar a política de lado e conversar sobre uma eficiente gestão ambiental, socioambiental, melhor dizendo. Talvez uma tendência vai ter que ser uma antecipação em termos de referência padrão desses órgãos, quando eles se solicitar manifestação no termo de referência lá da autoridade licenciadora, se antecipar alguns componentes dos estudos sociais que seriam até próprios de análise, né, de FUNAI ou de INCRA, por exemplo, nessas manifestações de termo de referência. Então, você já adianta, o empreendedor já sabe que tem que estar aí elaborando, que em determinado momento vai ter um prazo que, ainda que mais curto, já foi avisado que esses estudos vão ser solicitados e ali você já está com o time dele manifestar. Porque se deixar só num prazo, por exemplo, de 90 dias, para tem a manifestação do INCRA, aí o INCRA te solicita esses estudos mencionados. E ali você vai ter o tempo para você analisar, para você entregar para ele se manifestar, é claro que é impossível, né? E se isso não acontecer, se essa tendência não acontecer de antecipação dessas exigências de cada um dos órgãos, ainda que sejam autoridades envolvidas, a segunda tendência é que vai acontecer um retrabalho. Porque o processo pela lei vai seguir, a gente sabe que os empreendedores vão solicitar que seu processo siga, que essa licença seja emitida. Se não for assim, vão entrar com mandado de segurança, porque agora você tem um dispositivo legal para exigir a continuidade do processo. Dali a pouco, depois lá que você está já em instalação em operação, vem uma manifestação super contraditória não no seu teor, mas contraditória ao que está eventualmente acontecendo na instalação e na operação. E aí, como é que o empreendimento vai fazer? Porque para contornar e ter que voltar atrás naquilo que já pode estar, inclusive, implantado em operação. Aí é um prejuízo à dinâmica social também, certamente, né? Infelizmente, a Lei Geral de Licenciamento ela não trata de avaliação de impacto como deveria fazer. A gente tinha até, na época da tramitação da Câmara, sugerido que houvesse um capítulo específico para avaliação ambiental estratégica e para avaliação ambiental integrada, né? Avaliações que nos ajudam a fazer melhor gestão do território e não apenas ficar tentando contornar impacto de empreendimento A, B, C e D, né? Porque cada um faz o seu estudo de impacto. Mas isso não houve concordância da maioria e isso não constou no relatório final, infelizmente, porque muitos dos conflitos sociais que nós vemos nos licenciamentos não são próprios do licenciamento ambiental, são a carência de políticas públicas nas mais diversas áreas históricas, né, do povo brasileiro, que acaba sendo na tentativa de se resolver num licenciamento ambiental que não surgiu para isso. Beleza, obrigado.
E agora a gente vai para a última pergunta, tá? Aqui do nosso chat. Nosso tempo aí já está finalizando. Pergunta do Marcelo Moreira, ele agradece pela participação. E aí a pergunta dele começa citando sobre a legislação, né? Que essa nova legislação se ela consegue prevenir eventuais abusos, que ele chama de abusos, né, de comunidades que se auto-intitulam tradicionais, sem territórios demarcados ou formalizados, e notoriamente que não serão diretamente afetados pelos empreendimentos. E aí ele complementa, né? Se vocês podem comentar sobre o fato do INCRA ter assumido parte do papel da Fundação Palmares, e também pergunta como trazer mais transparência e previsibilidade considerando essa situação aí. Não, concordo. Não tem, o sistema não consegue, ainda que tem alguns requisitos, né, para autodefinição, né, e depois até para o reconhecimento, nós sabemos que é um sistema que parte da premissa da hipossuficiência, com uma tentativa de facilitar até essa organização social dessas comunidades, mas que em muitos casos nós às vezes vemos que é uma organização social que não condiz com a realidade, né? Mas também existem inúmeros outros casos que é. Então, é aquela dificuldade da gente traçar uma regra que pode ou não pode, porque aí, às vezes, na tentativa de punir o aluno mal da classe, você tira todo mundo do recreio, né? Então, assim, você não pode, eu acho que nem para o bem nem para o mal. Eu acho que isso tem que ser visto caso a caso. E assim, por minha experiência, aquilo que deve conduzir realmente o licenciamento ambiental é a técnica. Porque da mesma forma aí que, né, um outro colega pergunta sobre a questão de judicializações, né? é, Há a possibilidade de judicialização também pelo próprio empreendedor, né? Às vezes há telhados de vidro e não se faz isso. Mas se você tiver correto, por que não também judicializar e buscar os seus direitos? Né? É isso, vai complementar? Não, falou tudo. Então, ótimo. O Então, a Max, gente... só veio algumas perguntinhas do pessoal das inscrições, sabe? Uhum, Então, vou respondê-las aqui de coisa bem, bem rápida, tá? Já tá. beleza. Porque às vezes, Be- né, o pessoal ficou até. beleza. Algumas a gente viu que foi sendo Já respondida ao foi, longo com certeza, com certeza. Mas tem um das aqui que foi o respostas, mas você pode Leonardo. complementar, por É, favor. tem até o Leonardo que pediu quais seriam os impactos no segmento de loteamento. A indicação que eu daria, né, se o Leonardo tiver aí, ou depois a gente responde, é verificar o enquadramento, tá? Então, verificar o enquadramento do seu empreendimento, qual que é o porte, o potencial dele aí, verifica o enquadramento dele certinho, e aí você vê qual é a tramitação que você pode seguir aí, ou no seu estado, ou no seu município, tá? Dependendo da atividade, você verifica o enquadramento dela. Posso complementar, tá, Laís? Claro, Aí claro. tem uma disposição específica na lei para parcelamento do solo, de que quando o licenciamento ambiental for municipal, as licenças ambientais e urbanísticas elas devem sair de uma forma integrada. Então, o município vai ter que fazer a regulamentação nesse aspecto para que, na hora que estiver fazendo a licença ambiental, não saia uma para depois sair a outra. Tem que sair as duas juntas para evitar cada hora você buscar uma secretaria para ver uma parte do seu projeto. Isso quando for licenciamento ambiental municipal. Agora, se for um parcelamento de solo estadual, uma boa para o empreendedor de parcelamento de solo, mas também para todos, é a questão da certidão de uso e ocupação do solo, né, urbano, que deixou de ser exigida. Aí vem aquela preocupação. Atenção, não deixou de existir, ela deixou de ser exigida. Você não precisa de levar no processo de licenciamento, mas você tem que cumprir as posturas de uso e ocupação do solo do município. Tá? Mas isso assim, vai evitar dissabores de tratativas políticas que saiam do republicano nas discussões dessas declarações, que acabam que viram um segundo processo de licenciamento ambiental no município, até ferindo o princípio da unicidade do licenciamento.
Ótimo. Pessoal, muito obrigado. Eu agradeço aí a todos pelas perguntas enviadas, pelas reflexões trazidas. Agradeço demais aí aos nossos convidados, ao Germano, a Laís, que permaneceram aqui conosco, né? Mas também o Fred, que já saiu. Muito obrigado mesmo. E antes de caminharmos aí para o encerramento, tá? Eu tenho o prazer de anunciar o lançamento do nosso e-book sobre as mudanças no licenciamento ambiental. Esse material foi preparado pela Integratio, tá? Com o objetivo de sistematizar, né, os principais pontos, os impactos, as perspectivas aí nesse cenário regulatório. E todos os inscritos vão receber gratuitamente esse e-book pelo e-mail, tá bom? Então, vocês aguardem aí que a gente vai estar encaminhando isso. E estamos aí chegando, né, no final do nosso webinar. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer profundamente os nossos convidados e pela qualidade das exposições, né, pela generosidade em compartilhar esse conhecimento com a gente. Foi muito legal. Muito obrigado por compartilhar as experiências, né? E eu agradeço também cada participante que esteve aqui conosco hoje. São 18 horas e 37 minutos. Eu espero que esse conteúdo aí tenha contribuído para ampliar, né, essas reflexões, fortalecer o debate sobre o tema. E eu convido a todos vocês, né, a acompanharem as próximas iniciativas da Integratio, os nossos próximos webinars, as nossas próximas atividades. A gente sempre vai estar compartilhando aí. Muito obrigado mesmo e até a próxima, viu? Boa noite a todos.